habilidades pessoais. Nessa manhã eu questiono você. Nesse momento que o Senhor fala aqui, que Ele veio, depois de um tempo, de um bom tempo, Ele vem para cobrar, como as minas foram negociadas. Vai chegar esse tempo que o Senhor vai questionar a tua vida. Depois de um tempo, né, como para muitos que faleceram ali na Venezuela, nós não estamos muito entristecidos com essa situação. Já foi cobrado ali no momento em que eles falecem, já é cobrado o que foi feito com o tempo que a pessoa teve de vida em terra, com os recursos financeiros que a pessoa tinha em sua vida na terra, com as capacidades que possuía, com os talentos. Teve condição de ajudar, teve condição de trabalhar, teve condição de colocar os seus recursos à disposição do Senhor, mas nunca houve tempo. É triste falar isso, não vou nem citar o nome da pessoa, mas às vezes nós, como pastor, eu e minha esposa, fomos fazer visitas em algumas casas, né? Num domingo à tarde lá, e nós tivemos a oportunidade de pregar a palavra, e ele falava: eu gosto de ouvir o pastor Fernando pregar, eu gosto muito de ouvir ele, domingo eu vou lá ouvir a palavra. Achei interessante que desde a data em que ele falou, se passaram 4 anos, até outros cultos foram feitos lá na casa dessa pessoa, né? E ele sempre falando: eu vou lá. E aí, sempre que eu chegava lá na casa da pessoa, aí a pessoa estava lá no domingão, lá, assistindo os programas da Rede Goebbels de televisão, sempre tendo tempo para ficar no seu sofá, assistindo toda aquela programação que idiotiza as pessoas, e nunca encontrou um tempo de vir lá na igreja. Por que eu utilizo essa ilustração? Porque depois de 4 anos, desde que ele falou essas coisas, de ir até a igreja e de ouvir a palavra e de, né, frequentar, né, ele nunca foi na igreja e ele faleceu. E assim, aquelas pessoas, como eu disse, que faleceram lá na Venezuela, seu destino já foi selado. E aí, onde vão passar a eternidade? Sabemos que são criaturas, todos nós somos criaturas com existência eterna. Nosso Deus, quando nos criou, Ele nos criou para uma só vida, uma só morte e uma existência eterna. O corpo está envelhecendo, sabemos que estamos nos aproximando da morte. E quando esse corpo falecer, onde passaremos a eternidade? E se a nossa vida for interrompida por alguém que pratique a maldade, como as maldades que estão sendo praticadas lá na Nigéria, né? Nós sabemos que ainda que nós venhamos a morrer, nós sabemos que a nossa alma está guardada no Senhor. Aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 11 nos diz: aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é imundo, continue sendo imundo. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme a sua obra. Veja que nós cristãos, às vezes declaramos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, e essa palavra é efetiva. O criminoso ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz invocou o nome do Senhor e foi salvo, mas não teve tempo de praticar as boas obras, de contribuir para o reino, a não ser a mensagem que ele deixou, de aceitar ao Senhor Jesus e reconhecer o reino no último instante de vida. E nós que estamos vivos, temos recurso, estamos aqui banhados, ainda nos sobra aqui no Brasil resquícios de liberdade da pregação do Evangelho. O que estamos fazendo para aproveitar o tempo? Eu fico muito temeroso, eu acordo às madrugadas para orar e falo: Senhor, eu quero fazer o melhor. Com o ministério, com o mestrado que o Senhor me concedeu, eu quero exercer com toda a totalidade. Eu e a minha esposa, a missionária Dora, estamos aqui, engajados em oferecer o melhor ao Senhor. E o que você tem de oferecer ao melhor ao Senhor? Com aquilo que você é nessa manhã. Você já entregou todas as áreas da tua vida ao Senhor para que Ele possa trabalhar e conceder dons? Quando o apóstolo Paulo se coloca à disposição, o profeta lá, o Ananias, já revela. Deus, o Espírito Santo, revela para ele: esse é vaso escolhido por mim
para sofrer por amor ao meu nome. Estou dizendo que você vai sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo como missionário. Mas saiba que Paulo foi escolhido para isso. Ele era apelidado de o homem cicatriz. Quarentenas e açoites de vara que tomou, apedrejamento, passou por um apedrejamento. Ele tinha até deformidades cranianas por conta de apedrejamentos. Veja que quando verdadeiramente a pessoa reconhece o Senhor Jesus Cristo, que o que Ele tem a oferecer, o reino e o galardão, a premiação, transcende a tudo que a pessoa tem nessa terra. Paulo exercia uma posição e ele poderia exercê-la confortavelmente. Ele ia ficar velho, ia morrer com a sua herança ali, com benefícios da posição que exercia, e ficar de boa e ir direto para o inferno. Pois o judaísmo não salva. Mas ele sabia para que o Senhor o chamou. Eis que receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ele sabia que os apóstolos ali estavam tanto que acomodados, um pouco receosos de colocarem a sua vida em risco para pregar o Evangelho. E ele prefere: vou aonde os homens ainda não foram, vou ainda onde os discípulos, nem Pedro quer ir, mas eu vou até Roma, nem que seja como prisioneiro. Paulo era sensível à voz profética, à voz do anjo e à voz daqueles que falavam: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, precisamos de você aqui. E o Espírito Santo vai trabalhando no livro de Atos, vai deslocando as suas peças no grande tabuleiro de xadrez para exercerem com as minas, com os talentos concedidos. Grande exemplo. Veja que o Senhor vem. No grande tribunal de Cristo a igreja será julgada. Veja aí. E aconteceu que quando ele voltou, no verso 15, 19, 15, aconteceu que quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. E o Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom, servo, foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veja a premiação no reino eterno. Muitos vão para a eternidade para serem torturados lá. Veja Marcos 5, onde o verme não morre e a chama não se apaga. Mas os que se submeteram o seu corpo à fidelidade, à santificação, concederam o seu tempo e os seus recursos para negociar o que era de interesse do reino, vão receber governos, prefeituras. Lá na carta à igreja de Filadélfia, para nossa alegria que tem esse nome, Remanescente Cristã Filadélfia, tem memorial, hein? Rua no meu nome, já pensou? Rua Fernando Otávio de Souza. Não, apesar que eu terei um novo nome, né? Não será mais Fernando Ousado. Terei um novo nome, e nome de rua, nome de avenida, e uma mansão celestial conforme aquilo que eu fiz pelo reino. Cada um receberá os seus memoriais, suas coroas. Tem coroa, como nos pregamos aqui em 1 Pedro, capítulo 5, uma coroa especial para os pastores. Nós pastores, se formos fiéis, consagrados, receberemos coroas específicas. Tem 4 coroas lá no Novo Testamento, cada coroa específica dentro de certos contextos, mas os pastores têm uma coroa especial. Fico imaginando a coroa de Paulo, de Pedro e daqueles que morreram em prol do Evangelho, para a expansão do reino. Você está preparado para morrer em prol do Evangelho? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja que Paulo fala que o lucro está relacionado em morrer pelo Evangelho. Já estou prestes a derramar a minha alma como oferta de libação pela pregação do Evangelho. Muitas pessoas não querem nem gastar R$100 com o Evangelho. Não gastam 1 minuto para ouvir o Evangelho. Trocam o campeonato brasileiro, um jogo de Copa do Mundo, por estarem na casa do Senhor ouvindo palavra. Não querem nem aprender a palavra de Deus nos dias de hoje. O que se esperar?
uma massa de pessoas incautas, achando que eu não bebo, não fumo, não traio minha mulher, eu tô salvo, eu sou uma pessoa boa, conquistei a minha chácara e agora eu vou descansar, né? O Senhor vai vir, como veio a estes servos, para inquirir o que foi feito com os teus recursos e as suas atividades aqui na terra. Veja que esse ganhou uma comarca ali de 10 cidades onde ele ia ser supervisor. Igualzinho Daniel, né? Daniel tinha 125 satrápias, províncias que ele dominava sobre todos. Ele era o maior de todos no governo do Pérsia, do Medo, Pérsia, Dario, quando controlava ali em Babilônia. Veja aí, no verso 17, o Senhor lhe respondeu, muito certo, ou melhor dizendo, vamos para o 18. E veio o segundo e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 5. A este também respondeu, da mesma forma, recebe 5 cidades. Veja que um recebeu a mesma quantia. Veja que o segundo servo, que está destacado aqui pelo Senhor Jesus, recebeu 5. E ele granjeia mais 5, negocia mais 5, o equivalente aí a 180 dias de trabalho, pois uma mina valia o equivalente a 90 dias de trabalho. Veja que ele recebe ali 5 prefeituras para estar administrando. No reino eterno nós teremos isso conforme a todo o trabalho dedicado, a tudo que fizermos em prol do reino. E aí vemos no verso 20, e veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste, e colhes o que não semeaste. O Senhor, quando saiu para receber a sua nomeação como rei, ele fala claramente, negociai com as minas. Ele ordenou, é para negociar, é para expandir as finanças. Quando eu voltar aqui, eu quero ver os meus negócios renderem lucro. Veja que até ele é exortado, por que você não colocou a mina que eu te dei no banco? Pelo menos eu receberia lá o juro de poupança. Os juros tão altos como estamos aqui no Brasil, até se colocar na poupança, está rendendo um pouquinho mais. Por que você não colocou no banqueiro, entregou lá? Mas veja a série de receios e como oportunidades são perdidas. Hoje, num domingo de sol como esse, ensolarado, quantas pessoas perdem a oportunidade de irem à casa de Deus, perdem a oportunidade de exercerem com as suas capacidades, talentos pessoais, capacidades pessoais desperdiçadas. Como Sansão, que recebeu tanto dom, tanto talento, isso expressado ali, ele sozinho, com o poder do Espírito, ferir a 1000 homens fortemente armados. Desperdiçar o dom, desperdiçar a saúde, tinha vigor, né? Mas somente vai aprender tudo isso quando está com os olhos furados, exercendo o trabalho de moinha, que era exercido por um burro, por um jumento. Que coisa terrível, as pessoas perdem as oportunidades, o tempo, a pessoa tem tempo de fazer algo, mas negligencia, tem tempo de reparar, faça manutenção hoje, não deixe essa bomba relógio estourar. As bombas relógio estão armadas no caminho da vida. Conheço uma pessoa também que teve tantas oportunidades de aceitar o Evangelho, hoje a pessoa também não está podendo andar. Ah, que vontade de ir para a igreja, mas agora eu estou ruim na cama, não posso andar. Igualzinho o Jonas, né? O Jonas foi incumbido de fazer a missão do Senhor. E quando Deus fala, vai e faz, é igual a Moisés. Moisés, eu estou te dando poder, vai e faz, estou falando que eu vou te honrar. Aí começou a ocorrer a dúvida, né? Ah, mas eu também não gosto dos assírios não, sabe? O Jonas não gostava dos assírios, porque eles faziam muita maldade para Israel, não fazia? Arrancava a pele vivo, né? Empalavam as pessoas, né? Então não gostava, né?
E é terrível isso, né? E o que Deus faz? Deus mexe no mar, ele está escondido lá debaixo, na parte inferior da embarcação, e Deus faz um vendaval. Os marujos pensam, ai, o Netuno tá bravo, ai, o Dagon tá bravo. Não, não é o Dagon nem o Netuno, não. É o próprio Yahvé, o Todo-Poderoso, tá mexendo nas coisas para você sair debaixo dessa embarcação e vir para a proa. E aí quando ele está lá dentro do ventre do peixe, dentro do ventre do peixe, na escuridão, naquele lugar úmido e fétido, não era nem um local de chamas, mas ele fala, do inferno gritei e o Senhor ouviu o meu clamor. Ai, que vontade de estar na casa do Senhor adorando, né? Um pouco tarde, né? Para Jonas não foi tarde, mas para muitos é tarde, né? Descer à sepultura e de lá ficar todos os dias, ou melhor dizendo, a todo instante, porque não existe dia e noite no inferno, né? Ai, se eu tivesse uma oportunidade. O problema é que muitas vezes as pessoas não estão entendendo a palavra, porque não tem tempo, não querem abrir mão de sentar numa sala de aula e aprender teologia, fazer um curso de preparação de obreiro. Não tem paciência, não gostam de ouvir palavra, não gosta. Vivemos uma sociedade imediatista e as pessoas não querem abrir mão do seu tempo. Se você não quiser abrir mão do seu tempo, vai chegar um tempo em que o Espírito Santo, diante de tanta resistência do teu coração, não vai falar mais. E aí você vai ter a eternidade num local de tormento, de ranger de dentes, como está na parábola dos talentos lá, para ver a oportunidade perdida. Foi tempo perdido, recurso perdido. Gastei o meu dinheiro com imoralidade. Gastei o meu domingo assistindo aqueles programas idiotas. Gastei o meu tempo com TikTok. É terrível. O TikTok foi criado como uma forma estratégica de